Olá pessoal, operações que envolvem os números racionais, só que agora trabalhando com os números em forma de decimais. Lembrando que os números decimais nada mais é do que a representação exata de uma divisão, ok? Quando eu falo de divisão, então eu já tenho que associar uma fração. Toda fração é a representação de uma divisão. E se eu pegar a divisão exata dessa fração, eu tenho um número decimal. Por exemplo, aqui então, 5 meios, o número 5 vai ser dividido pelo número 2. Se eu pegar 5 e dividir por 2, eu tenho a resposta 2,5. Então, 2,5 é a forma decimal da fração 5 meio. Geralmente os decimais são números que possuem sua representação a vírgula, é a sua característica principal. Sendo assim, com o exemplo anterior, temos que 2,5. Esse parte que vem antes da vírgula é o que a gente chama de parte inteira do decimal. E o que vem depois da vírgula é o que a gente chama de parte decimal, certo? Como os exemplos que a gente tem a seguir, o número 2,5, 2 inteiros, 5 décimos, 3,001, então eu tenho 3 inteiros e 1 milésimo, 2,0, então eu tenho 2 inteiro e 0 décimos, que é a mesma coisa que o número 2, tá? O 0 à direita ele é irrelevante, ele não tem valor numérico, ok? Isso é claro, à direita da vírgula, ok? 501,0058, então 501 parte inteira, e aqui 0058 como parte decimal, ou 58 10 milésimos, né? Casa de 10 milésimos. 0,00156, 0 inteiro e 00156 como decimal, parte decimal. 0,125 como 0 inteiro e 125 milésimos. Ok? As operações que envolvem os números decimais. Lembrando então as 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão, além da potenciação e radiciação. Cada operação existe os procedimentos corretos para calcular, assim como existem na forma de fração, com os números racionais, os números decimais têm algumas regrinhas também, ok? Quando eu falo de adição e subtração, a gente tem que lembrar que agora a gente está trabalhando com números positivos e números negativos, certo? Então aqui, por exemplo, menos 3,25 mais menos 4,9. Então, estou somando dois números negativos. Se eu devo e devo de novo, então vou dever mais. Então, conservo o sinal e somo os dois números decimais. Lembrando que para somar decimais, eu coloco vírgula embaixo de vírgula e faço a soma. Quando não tem nenhum número, complemento com zero e faço a soma. 5 mais 0, 5. 2 mais 9, 11. Então sobe 1. 1 mais 3, 4 mais 4, 8. E a vírgula embaixo de vírgula. Então, menos 3,25 somado com menos 4,9 é menos 8,15. Se eu devia 3,25 e eu devo 4,9, então vou dever 8,15. Aqui novamente, menos 17,31 somado com menos 14,18, então sinais iguais, conservo o sinal, somo os dois números. 17,31 mais 14,18, vírgula embaixo de vírgula e faço a soma. 1 mais 8, 9, 3 mais 1, 4,
vírgula. 7 mais 4, 11, sobe 1. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Então, resultado, menos 31,49. Aqui, soma de dois números positivos, então, naturalmente, eu vou só fazer a conta. 1,25 mais 3,75. 5 mais 5, 0, sobe 1. 1 mais 2, 3, mais 7, 10, 0, sobe 1. 1 mais 1, 2, mais 3, 5, vírgula embaixo de vírgula. Como são zeros depois da vírgula, não faz diferença se eu colocar eles. Então, não é necessário. E aqui, novamente, não tenho nenhum sinal para mim trabalhar, só vou fazer a soma, vírgula embaixo de vírgula, casa embaixo de cada casa. 5 mais 2, 7, 2 mais 0, 2, 1 mais 0, 1, vírgula, 7 mais 0, 7, e o 4 abaixo. Então, 47,127. Quando eu tenho sinais diferentes, quando eu estou trabalhando com números de sinais diferentes, conserva o sinal do maior e faço a subtração. Então, menos 3,25 mais 4,9, quem tem o sinal maior é o 4,9. Então, conservo o sinal e faço a subtração dos números. Não tem nada aqui, vou complementar com 0. 0 dá para tirar 5? Não, pega emprestado. 10 menos 5, 5. 8 menos 2, 6. 4 menos 1, 4 menos 3, 1. Então, o resultado é 1,65. Se eu associar também com valores, com dinheiro, se eu devo 3,25 e tenho 4,9, me sobra, então mais, sobra 1,65. Segundo caso aqui, tem um errinho aqui por causa do parênteses, ignoro o parênteses. Se eu tenho devendo 17,31 e tenho 14,18, com quanto eu vou ficar? Lembrando, conservo o sinal do maior, então menos, e subtrai os números. Menos 8, não tem como tirar, pego emprestado. 11 menos 8, 3. 2 menos 1, 1, vírgula embaixo de vírgula. 7 menos 4, 3. 1 menos 1, 0. Então, vou ficar devendo 3,13. Aqui, mesma situação. Conservo o sinal do maior e faço a subtração. 5 menos 5, 0. 7 menos 2, 5. 3 menos 1, 2. Vírgula embaixo de vírgula, menos 2,5. O 0 não faz diferença na direita. E por último, conservo o sinal do maior e faço a subtração. 47,125 menos 0,002. 5 menos 2, 3. 2 menos 0, 2. 1 menos 0, 1. 7 menos 0, 7. E desço o 4. Então, 47,123. Lembra, pessoal? Sinais iguais, conservo o sinal e junto. Ou seja, eu somo. Sinais diferentes, conservo o sinal do maior e subtrai os valores. Multiplicação e divisão de decimais. Para multiplicar e dividir, agora a gente está trabalhando com números inteiros, no sentido de positivo e negativo. Então tem que tomar cuidado com o jogo de sinal. O jogo de sinal eu só faço na multiplicação e na divisão. Então mais com mais, mais com menos, menos, menos com mais, menos, e menos com menos, mais.
sinais diferentes, resultado negativo, sinais iguais, resultado positivo, ok? Multiplicação é como se fosse a multiplicação de dois números naturais, 3,5, 1,6, vou multiplicar. Primeiro, só resolvendo um jogo de sinal. Se não aparecer o sinal, é porque o número é positivo, mais com menos, menos. E faço a multiplicação. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 3, 18. Mais 3, 21. Sinal de maisinho, vou para a próxima casa. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. E somo. 0, 6, 5. É aqui que está o segredo. Quantas casas tem no primeiro número? Decimais. Casa depois da vírgula. 1. Quantas casas tem no segundo número? Decimal. 1. Somando, então, duas casas decimais tem ao todo. Então, aqui embaixo eu vou contar 1, 2 e vou cortar a vírgula. Então, o resultado, 5,6. Então, 3,5 vezes menos 1,6 é menos 5,6. Ok? Tá, professor, e se fosse a divisão? O que muda? Tá, divisão. Primeiro jogo de sinal. Menos com menos, mais. 10 dividido por 2,5. Opa, professor, a primeira coisa que eu tenho que fazer é igualar o número de casas decimais. Se eu tenho uma casa decimal depois da vírgula, eu vou complementar com um zero depois da vírgula. Fiz isso, corta a vírgula. Então, agora eu tenho 100 dividido por 25. Quantos 100 cabe em 25? 4. 4 vezes 25, 100. Resto zero, divisão exata. Então, resultado, quantos menos 2,5 cabe em menos 10? 4. Ok? Tá, e potenciação? Potenciação, a mesma história com frações serve para decimais. As propriedades de potenciação servem para qualquer número, seja ele inteiro, seja ele natural, seja ele racional. Primeiro, propriedade. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 4,4 elevado a 1 é 4,4. Menos 3,74 elevado a 1 é menos 3,74. Tá? Segunda propriedade, válida para todas as potências. Todo número elevado a zero é igual a 1, exceto essa regra só não vale para zero elevado a zero. Isso daqui é uma indeterminação, não existe, ok? Então, menos 0,25 elevado a zero é 1. 1,5 elevado a zero é 1. Tudo elevado a zero, exceto o próprio zero, é 1. Potências com bases racionais e expoente inteiro positivo. Tá. Lembra que potência é um número que multiplica ele mesmo n vezes, certo? Então aqui 2,3 ao quadrado é pegar o 2,3 e multiplicar ele mesmo duas vezes. Então, para mim achar o resultado dessa potência, é pegar 2,3 e multiplicar por 2,3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. Próxima casa. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 4. Somo 9, 12, 5. Quantas casas tem ao total? 2. Então, conta 1, 2, corta a vírgula. 5,29 é o resultado da nossa potência. E menos 1 elevado à quarta é menos 0,1 vezes... desculpa, menos não tem menos. Vezes 0,1 vezes 0,1. 4 vezes. Então, vou fazer o resultado disso 4 vezes. Então, 0,001. Tá? Se eu fizer a multiplicação. E menos 0,25 elevado ao cubo é menos
0,25 vezes menos 0,25 vezes menos 0,25. Lembrando que agora com sinal negativo eu tenho que fazer jogo de sinal. Mais com menos, mais com esse menos daqui, então menos, resultado é negativo. E faço a multiplicação. 0,25 vezes 0,25, 0,625. 0,625 vezes 0,25 de novo, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10 mais 2, 12. 5 vezes 6, 30 mais 1, 31. Próximo número, 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. 2 vezes 6, 12. Sobe 1. Opa, não precisa mais. Já acabou. 5, 2, 6, 5, 1. Quantas casas eu tenho? 3 casas aqui, 2 aqui. Então, no total, eu tenho que contar 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 0,15625. Então, menos 0,15625 é o resultado da minha potência. Bem, pessoal, propriedades que envolvem, operações que envolvem os números decimais são esses: adição, subtração, multiplicação, divisão e a potenciação. A radiciação a gente não vai trabalhar por enquanto, ok? Até mais.